Nas redes sociais, discussões sobre etarismo entraram em foco. O mote é uma nova temporada do reality show Casamento às Cegas com participantes com mais de 50 anos, todos em busca de um relacionamento. A proposta é inédita, mas o preconceito não é novo. Na publicidade e na televisão, ele se repete. Scripts e escolhas de elenco refrescam estereótipos e apagam a diversidade da velhice. A Organização Mundial da Saúde prevê que até 2050 a gente vai ter 2 bilhões de idosos. Mais de 80% vão estar em países em desenvolvimento, como o Brasil. Mas a realidade não é igual para todos. Brancos têm 9% mais aposentadorias do que negros. Negros envelhecem com menos proteção social e maior vulnerabilidade. Além disso, o etarismo pesa mais sobre as mulheres. Na mídia, no trabalho, na vida cotidiana, elas enfrentam o machismo e a discriminação por idade ao mesmo tempo. No mercado, profissionais acima dos 50 anos são descartados. Muitos perdem o emprego pouco antes da aposentadoria e outros nem conseguem voltar a trabalhar. Olhando para esse cenário, a gente lembra que falar sobre o que parece ser um simples reality show não é tão simples quanto pode parecer. Linguagem importa e a ausência de políticas reforça o problema. O Brasil tem o Estatuto da Pessoa Idosa, mas ele não é suficiente. Envelhecer é uma certeza para todos. A dúvida é: vamos envelhecer com mais direitos ou com mais desigualdades? Sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais educação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela, esse é o Videocast em Detalhes, que está começando. E aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Dessa vez é uma notícia que, na verdade, está tomando as redes sociais uma discussão que está sendo colocada. E eu convidei aqui a antropóloga, escritora, pesquisadora, professora, a Miriam Goldenberg. Miriam, que prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Gabi, eu é que estou tão feliz que você nem imagina. Há muito tempo eu queria conversar com você. Eu também. Então, assim, eu tô lisonjeada de receber você aqui e pra gente falar. É uma discussão tão importante, que bom que ela está sendo colocada e que veio com esse boom do reality show Casamento às Cegas para quem tem mais de 50 anos, né? Tem várias problemáticas no programa, tá, gente? E eu não vou desprezar tudo isso, mas tem essa promessa de felicidade, né? Do felizes para sempre, da felicidade eterna. Tem participantes que a maioria desses participantes já está dentro de um padrão que é aceito pela sociedade, enfim. Eu comecei a assistir sabendo de toda essa problemática do programa, mas eu tô numa família que tem uma história interessante em relação a se apaixonar depois dos 50, porque a minha mãe se casou depois de 50 anos, se apaixonou, ela e o meu padrasto são um casal maravilhoso que eu amo muito. Então, tem isso, eu vim com essa formação também da minha família. E o etarismo não é uma exclusividade das mulheres, mas eu acho que para a gente começar a desenrolar essa conversa, o que mais chama a atenção é como o machismo ele persiste e a gente observa isso no programa de diversas maneiras, né, Miriam? Ele continua ali de uma forma até muito perversa. As mulheres têm que ter um corpo dentro do padrão, né? Essa exposição midiática até coloca essa pressão em cima delas. O amor, o desejo tem que estar também nessa conformidade do padrão. Então, eu acho que a gente pode começar a desenrolar nossa conversa por aí. Gabi, já que você colocou a sua experiência familiar, eu vou colocar a minha. E eu quero falar do machismo que está dentro das próprias mulheres, tá? Porque eu acho que às vezes a gente fica achando que machismo são aqueles homens lá todos selecionando as mulheres de acordo com o padrão, e não é só isso que existe no programa. Tem o machismo É verdade. das próprias mulheres. Então, eu vou contar para você a minha experiência. Eu me separei com 57 anos, de um casamento longo.
E estava bom, o casamento não era muito. Mas eu não estava feliz e eu estava querendo viver a minha velhice, né, com 57 anos, de uma forma diferente. E aí eu escutei de uma colega da UFRJ, professora da UFRJ: Miriam, você tem quase 60 anos. Como que você vai se separar com essa idade? Você quer ser uma velha solitária, deprimida, abandonada, e você não tem filhos. Quem vai cuidar de você na velhice? Bom, eu já estava difícil num momento difícil, né? De separação, que não é fácil para ninguém. Já tem Mas isso, né? ela acrescentou um dado que era: você está velha para se separar. 20 dias depois, Gabi, eu encontrei o amor da minha vida, com quem eu estou até hoje. Olha só. E a mesma coleguinha da UFRJ disse: Miriam, por que você precisa tanto de homem? Você não consegue ficar sozinha? O que eu quero chamar atenção, e a gente pode conversar muito sobre machismo e dominação masculina, porque eu gosto muito dessa ideia de dominação masculina, que está introjetada dentro das próprias mulheres. Porque eu não escutei dos homens que eu estava velha, e nem do meu atual marido, que é bem mais jovem do que eu estava velha. Eu escutei das mulheres. E no programa você vê isso o tempo todo. Ah, deixa eu proteger essa mulher, porque ela tem 70 anos, Isso. não tem mais chance, a não ser esse. Coitadinha dela. Eu estou na fase... Eu sou velha, mas não tanto. Então, as próprias mulheres reforçam a lógica da dominação masculina. E é inconsciente. Isso que eu quero chamar, porque eu não quero culpar, nem não quero culpar as mulheres. Eu quero dizer que existe uma cultura, né, não só brasileira, mas aqui no Brasil é muito forte, em que, quando as mulheres envelhecem, elas perdem o valor, como se o único capital feminino fosse a juventude, a beleza e a boa forma, como você chamou a atenção, né, no início. As que estão fora do padrão são mais excluídas e mais rejeitadas ainda, e sofrem mais preconceitos das próprias mulheres. Então, o programa é um retrato, eu diria, não sei se é um retrato fiel, mas é um retrato de uma realidade que as mulheres brasileiras sofrem no dia a dia. E esse retrato, como o programa mostra, não é algo que é só um preconceito, uma discriminação só por parte dos homens. Elas mesmas, no desespero delas, em alguns momentos, né, que elas mostram que estão completamente desesperadas, acabam se submetendo à lógica da dominação masculina. Ele é homem, ele é superior. Não importa a idade, não importa se ele é um chato, não importa se ele é um machista, não importa se ele é uma galinha, não importa, ele é homem. Portanto, ele é superior e eu tenho que me colocar nessa posição. E as que não se colocam acabam fazendo um papel meio até pouco, como que eu diria, pouco maduro. Acabam tendo reações extremamente infantis. Ai, você não me quis, você não me deu, você não me deu beijo, você não é carinhoso, você não é isso, você não é aquilo. Como se as relações na vida real funcionassem assim, né? Porque quanto mais você demanda, né? Quanto mais expectativa você tem, depois eu tenho uns conceitos legais para te contar, que eu estou escrevendo sobre isso, tá? Opa. Não sobre o programa, sobre né, esses relacionamentos entre mulheres mais jovens, ou homens mais velhos, homens mais jovens, mulheres mais velhas, o que funciona, o que não funciona. É uma expectativa totalmente irreal do que é uma relação amorosa.
totalmente irreal. Quer dizer, em 10 dias, ai, você não me deu beijo, você não trepou, você não isso, você não aquilo, ou não trepou exatamente do jeitinho que eu queria. Que relação da vida real é 100% maravilhosa, como elas estão esperando. Então, eu acho que é interessante a gente pensar não só nos homens, que são aquelas caricaturas, alguns até fogem dessas caricaturas machistas, mas das próprias mulheres, Nossa, que sim. pelo menos as que acabaram tendo relacionamento, não fogem muito desse padrão príncipe encantado. Encontrei o meu príncipe. Ai, 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 que sorte a minha. Uma mulher na minha idade encontrou um príncipe e me escolheu. E 2 minutos depois ela descobre que ele é um sapo. Isso, exatamente. Isso é tão importante, porque a gente está cada vez mais querendo falar sobre a liberdade das mulheres. E você tocou num ponto muito importante, porque tem uma personagem ali, uma dessas mulheres, que ela tem 70 anos. E a amiga dela, enfim, a outra participante, ela é mais jovem, tem ali em torno dos seus 60, perdão. E ela diz: "Não, mas eu tenho que deixar esse homem para minha amiga, porque eles têm uma idade mais parecida, como se ela só tivesse essa possibilidade, porque tá ali mais próximo da idade dela". E ela tem um corpo totalmente, assim, dentro dos padrões, essa que tem 70 anos, e ela ouve coisas do tipo: "Ah, eu não sei se a sua energia vai acompanhar a minha. Ai, eu quero alguém mais jovem, com uma idade mais próxima da minha", enfim. Se uma mulher eu fiquei pensando nisso, das mulheres em geral assistindo, enfim, pessoas com a idade dela. Se essa mulher que tem 70 anos e tá dentro do padrão aceito, se ela tá sendo rejeitada, o que me resta, né? Então, assim, o etarismo também, essa é uma questão que eu queria te perguntar. Ela é diferente para uma mulher de 50 anos, para uma mulher que está com 60, 70, enfim. Tem várias nuances ali também, não é? Principalmente nessa questão dos relacionamentos, porque, olha, eu já escrevi a outra, um estudo sobre a amante do homem casado, em 1990. 1990. E o discurso das mulheres em 1990 correspondia um pouquinho à realidade demográfica. Homens se casam no seu primeiro casamento com mulheres 3 anos mais jovens, e no segundo, terceiro casamento, eles vão escolhendo mulheres cada vez mais jovens. Então, naquela época, 1990, um homem de 50 anos que podia escolher mulheres mais jovens ou mais velhas, se quisesse, tinha 50 mulheres disponíveis para casar, para se relacionar. Hoje eu acredito que esse número deve ser bem maior, porque hoje nós estamos vivendo mais, então tem mais mulheres aqui, né? E os homens também estão vivendo mais, então tem muito mais mulheres para eles escolherem hoje. Se você se coloca numa lógica demográfica, está perdida. Se você se coloca num relacionamento pensando em quantas mulheres estão competindo com você, você não vai ter um amor na vida, porque você vai estar sempre ameaçada, sempre em perigo. Eu acho que você tem que sair dessa lógica. Com 60 eu tenho mais chance do que uma mulher de 70. Com 50 eu tenho mais chance do que uma mulher de 60. Com 40 eu tenho mais chance do que... Sabe, se você entrar nessa lógica, você já se perdeu, porque sempre vai ter muito mais mulheres competindo com você. Então, quando ela falou aquilo, primeiro que não era uma verdade, porque na mesma hora ela já voltou pro cara, ela estava entrando numa lógica demográfica, que é a pior lógica para nós mulheres aqui no Brasil, porque se você é escolhida ou escolhe apenas pela questão de idade, nós vamos estar competindo com muitas mulheres. Agora, quais são os seus capitais? Quais são os seus valores? Quais são os seus borogodós? O que você tem de especial
para amar alguém e para ser amada por alguém. Isso tem a ver com a sua idade? Cada vez mais, quanto mais eu pesquiso, eu respondo que não. Tanto é que eu tenho um livro com 52 casais, em que os homens são bem mais jovens do que as mulheres, no mínimo 10 anos, mas eu tenho caso de 20, 30 anos, e que as mulheres e eles estão nesse relacionamento há pelo menos 10 anos, e são os casamentos mais felizes e satisfatórios que eu pesquisei nesses 30 anos de pesquisa. Então, nesse caso, a mulher mais velha não é inferior porque é mais velha, ela é considerada pelos homens superior, não pela idade, mas porque ela é mais confiante, mais atraente, mais inteligente, mais independente, mais. Ela é superior, não inferior, como a lógica cultural ou a lógica da dominação masculina quer que a gente se sinta. É verdade, tanto que a gente tem visto, nos últimos meses eu vi muitas matérias sobre mulheres que se relacionam com homens mais novos, isso estou falando aqui no relacionamento heterossexual, né? Mas, então, eu tenho observado, assim, que isso está em pauta, tem sido uma discussão, tá na novela das 9 também, na Vale Tudo, está sendo colocado. Eu quero te perguntar sobre o divórcio. Foi algo que veio na sua primeira fala, né? E que estão chamando um fenômeno de divórcio grisalho. E ele é impulsionado principalmente pelas mulheres. Essa questão da confiança também, né? Esse aumento do divórcio entre os casais com mais de 50, porque antigamente era, eu já tô há tantos anos com essa pessoa, não vou me divorciar agora. Como se depois dos 50 fosse o fim da vida. E agora a gente não vê mais assim, né? Tem a ver com várias questões, eu acredito. A nossa perspectiva de longevidade na nossa sociedade. E também acho que a independência da mulher, esse empoderamento todo, é uma palavra, enfim, que está aí há muito tempo já, e é quase que um pouco que faz parte mais do nosso cotidiano, né? Eu acabei de publicar na Folha de São Paulo vários artigos, né? E o mais recente agora foi o divórcio grisalho, né? Por que as mulheres querem se divorciar aos 50, 60, 70, 80? Tem vários motivos, né? Eu acho que não é só porque nós estamos vivendo mais, Com mas isso também é certeza. importante. Minha perspectiva de vida hoje é eu chegar a mais de 80 anos, quase 90. Tomara que eu chegue aos 100. Por que eu vou ficar numa relação que não está me dando tudo que eu preciso, que eu não estou feliz, é insatisfatória? Mais 30, 40, 50 anos. Esse é um motivo importante, mas eu não acho que é só isso, não. Eu acho que tem realmente uma autonomia maior das mulheres, eu gosto da palavra autonomia, de dizer o que eu quero para a minha vida. Tem uma cultura que diz que eu tenho que estar casada, que eu tenho que ter um homem, que eu tenho que ter valor, porque só tenho um homem, uma família com filho. Mas tem também uma cultura que diz que a mulher que escolhe, que é livre para ser ela mesma, está crescendo, está fazendo milhões de coisas, está escolhendo muito mais, tem um leque de opções que minha mãe não tinha. Minha mãe viveu uma relação extremamente violenta com um homem violento, abusivo, tóxico, e não pôde se separar. Não só pela questão financeira, mas porque naquela época não tinha nem divórcio, era um preconceito enorme. E ela viveu e morreu extremamente infeliz. Eu sou filha de mulheres que foram extremamente infelizes no casamento. Eu vou reproduzir isso na minha vida? Então, existe também uma geração libertária dos anos 60, a geração de Leila Diniz, né? Eu fiz a minha tese de doutorado sobre Leila Diniz, que fez essa revolução conjugal, amorosa, comportamental, corporal, sexual. Nós não somos a mesma geração da minha mãe. Então,
Eu acho que é importante entender as nossas contradições. Os discursos mudaram, os comportamentos mudaram, mas valores mais tradicionais, mais conservadores, não mudaram tão rapidamente. Então, os valores demoram a mudar. E os valores culturais estão dentro de nós, não estão fora de nós. Nós não temos consciência que vivemos numa cultura que massacra, que aprisiona as mulheres. Eu estudei outras culturas, e passei vários meses na Alemanha, entrevistando mulheres alemãs, que não casam, não têm filhos, não falam nem de divórcio grisalho, porque não querem nem casar, querem viver a vida com liberdade, da forma que elas escolherem. Então, a grande maioria de mulheres lá, e em outras culturas também assim, aqui ainda, eu vejo meninas, eu tenho alunas de 30 anos, ai, não casei, não tive filho, como que vai ser da minha vida, do meu futuro? Como se sem isso não existisse vida e não existisse futuro. E tem meninas que não querem ter filhos e as mães dizem, então vamos congelar os óvulos para você não se arrepender no futuro? Isso não acontece em outras culturas. Então, os valores culturais são muito arraigados. Então, se a gente não tiver consciência que não é um fracasso da mulher, que é uma cultura que está provocando esse sofrimento, na verdade, nós não temos muita saída, vamos acabar sofrendo desnecessariamente, porque já dá para a gente criar. Leila Diniz, em 1971, 1969, já revolucionou tanto e a gente ainda, não vou casar, não vou ter filho, como é que vai ser? Exato, eu acho isso fundamental aqui, porque a gente está falando de uma pressão. Claro, a nossa discussão é principalmente sobre o etarismo, mas essa pressão acompanha as mulheres ao longo de toda a vida. Então, aos 30 vai ter filho, se não vai ter que congelar óvulos, se não vai congelar óvulos, mas e aí depois, como é que você vai fazer para ter um filho? É a vida inteira. Você na velhice, eu escuto isso até hoje. Isso não é etarismo? Eu escutava aos 30, eu escutava aos 20. Isso não é etarismo? Quem vai cuidar de você na velhice? Eu faço essa pergunta na minha pesquisa. Quem vai cuidar de você na velhice? Mulheres com filhos ou sem filhos, elas dão a mesma resposta. Eu mesma. E, em segundo lugar, elas dizem, minhas amigas. Os homens respondem, minha esposa, minhas filhas, minhas netas. Quem cuida? As mulheres. Com certeza, isso é tão importante que você traz e tem toda essa guerra interna que a gente passa para conseguir também realmente se descolar dessas críticas que vêm dos outros. Como você disse, tem gente dizendo tem que deixar o cabelo, tem que assumir que está envelhecendo. Não, tem que fazer um monte de procedimento para se manter jovem e é sempre uma pressão, realmente. 300.000 horas de musculação eu nunca fiz, não vou fazer. Eu vou fazer meus exercícios que eu faço todos os dias, que eu sempre fiz, que eu caminho, que eu faço, mas não vou ficar nessa pela saúde, né? Exato. Sabe, isso daí, nós estamos vivendo um momento que vai piorar, tá, Gabi? Porque cada vez mais o mercado descobriu que nós somos consumidoras neuróticas por causa do nosso pânico de envelhecer. Então, esse mercado agora está me oferecendo 1000 coisas para eu ficar uma Demi Moore. Sabe? Você viu o filme A Substância, né? Sim. Então, ele está me oferecendo 1000 coisas para eu virar uma Demi Moore do filme A Substância. Só que o final não é feliz.
Não é feliz e quando a gente olha para os dados também, eu acho importante. Eu ficaria aqui, inclusive, mais de 1 hora conversando com você. Pena que a gente tem essa limitação no tempo do programa. E eu não quero deixar de perguntar sobre a questão de políticas públicas mesmo, de um preparo, porque a gente vai ter uma população cada vez mais envelhecendo. A gente tem dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, mostrando que o mundo vai ter 2 bilhões de idosos até 2050. Então, isso tem que estar sendo falado. Claro, a gente está falando aqui da questão do etarismo, mas também de como esses idosos, de como essas pessoas podem envelhecer bem, né? Sendo bem cuidadas, enfim, tendo o direito à saúde, à cultura também, mas a gente estava falando aqui sobre se exercitar de uma maneira, né? Quem é que pode se exercitar hoje? Quem é que tem direito? Tem várias questões aqui, né, interseccionais que passam pela nossa discussão, que também passam por uma questão social, de classe também. Eu me exercito num parquinho público que tem em vários lugares do Brasil, com um monte de velhinhos. É um parquinho da terceira idade. Eu faço meus exercícios lá de graça. Ainda conheço um velhinho, uma velhinha. Eles gostam de serem chamados assim. Eles me chamam de escutadora dos velhinhos, porque todos os dias eu conheço alguém de mais de 90, 95, 96 anos no parquinho. Eles dizem: nossa, Miriam, você é a única que gosta de escutar as nossas histórias. Você é uma escutadora dos velhinhos. E eu acho que o melhor exemplo, Gabi, é o que aconteceu na pandemia, né? O que as autoridades de então diziam? Velho tem que morrer. Velho está atrapalhando a economia. Por causa dos velhos é que as pessoas não voltam a trabalhar. O ministro da Economia de então disse: o grande problema do Brasil é que as pessoas querem viver até os 100 anos. Esse é o grande problema do Brasil. Então, a gente precisa começar do zero, pensar em que nós já somos um país... Hoje, nós já temos mais pessoas de 70 anos no Brasil do que crianças de 0 a 5 anos. Nós já somos um país de velhos. E daqui a pouquíssimo tempo vai ter mais gente de 80 do que criança de 0 a 5 anos. Então, precisa de uma revolução aqui. Mas eu acredito que a revolução verdadeira, que vai se transformar numa revolução maior, começa dentro das nossas casas e famílias. Hoje, a maior violência física, verbal e psicológica contra os mais velhos está dentro das nossas casas e famílias. Mais de 50% da violência denunciada pelo Disque 100 é praticada pelos próprios filhos e filhas. Mais de 10% pelos netos e netas. Isso é um mínimo, porque a maioria dos velhos não tem coragem, não, tem vergonha, tem medo de denunciar os próprios filhos e filhas. Então, eu acho que a revolução, né, que a gente mudar essa cruel realidade vai começar, tem que começar dentro das nossas casas e famílias. Tem mesmo, Miriam. Conversar com você também fez pelo menos uma pequena revolução aqui dentro de mim. Muito obrigada. E tenho certeza que também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui também. Muito obrigada. Foi um prazer te receber. E eu quero te receber de novo. Não, conta comigo. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu programa. Então, para mim é uma alegria. Você pode contar comigo 1000%. Eu digo que eu só sou uma formiguinha, mas junto com você nós vamos ser muito mais poderosas. É isso, minha querida. Um beijo grande. Sou uma grande admiradora do seu trabalho também. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até breve. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora você vai ficar na companhia de Débora Maganha, no Mercado Investimentos, e depois do William De Luca, no Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Já pensou ter acesso vitalício ao conhecimento?
O Instituto Conhecimento Liberta te oferece mais de 400 cursos, documentários e 7 línguas estrangeiras. Tudo num só lugar. E tem mais. Clube exclusivo com descontos em mais de 350 estabelecimentos. e benefícios incríveis para membros. Garanta também o mega pacote de presentes exclusivos com livros, certificado e muito mais. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 127. Pagou uma vez, é para sempre. Assine o plano vitalício e garanta mais ICL para toda a sua família. Acesse icl.com.br. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.